Oi pessoal, bem-vindos! Muito bom ter vocês aqui em mais um episódio do Video Talks. Hoje a conversa é com uma executiva que representa uma das maiores referências de gestão de pessoas do varejo brasileiro. Nossa convidada é a Patrícia Pulgas, diretora de gestão de pessoas do Magazine Luiza, uma companhia de varejo conhecida por unir tecnologia, mas também propósito e um olhar profundamente humano na forma de liderar. Sem dúvida, um papo para quem quer aprender sobre as melhores práticas de gestão de cultura no mercado. Patrícia, uma honra ter você aqui. Muitíssimo obrigado. Eu realmente estou muito feliz com a sua presença. Eu também. Um prazer. Tenho certeza que, acima de tudo, essa conversa vai ser uma delícia. Eu não tenho dúvida nenhuma. Patrícia, eu queria começar te perguntando sobre a sua curiosa história de carreira. Vamos lá. Essa tem curiosidade mesmo. Para falar da minha carreira, logicamente, eu tenho que falar um pouco de mim. Uhum. Então, eu sou baiana, eu sou de Salvador, Uhum. sempre falo isso. E eu sempre falo e digo que quando as pessoas entendem isso e conhecem um pouco da Bahia, me entendem melhor. Então, é uma boa forma também de me conhecer um pouquinho melhor. Né? Eu sou típica família nordestina, sou a segunda filha de 5 irmãs. 5 irmãs. Então, uma família muito feminina, Uhum. né? Uma presença materna também muito forte, de avó. Então, tem uma história de mulheres muito fortes na família. Bacana. E talvez não, por acaso, eu também tenha 3 filhas. Uau! Então, você vê que minha vida é cercada de mulheres por todos os lados. Poderosas. Meu queridíssimo e amado marido, companheiro de vida e de alma, Uhum. é um felizardo, porque ele é cercado de mulheres por todos os Sem lados. dúvida. Né? E eu, ainda em Salvador, onde nasci, fui criada, né, e fiz inclusive faculdade, eu fiz Direito. Né? Uma curiosidade anterior, eu quando fiz vestibular, eu sempre fui uma pessoa de muitas habilidades. Uhum. Eu fiz Medicina e Direito, passei nas duas e comecei a cursar as duas. Não brinca. De verdade. É curiosa mesmo essa história. Muito. Me apaixonei por Direito, eu sou uma pessoa de grandes paixões, Uhum. né? Na vida pessoal e profissional, e terminei seguindo por Direito, larguei Medicina e segui Direito, me formei em advocacia, formei em Direito e comecei a minha vida advogando. E Prestou ordem? fiz o exame. Na época não tinha exame da ordem. Entendi. Né? Você tinha um estágio obrigatório e tal, Entendi. mas eu tinha minha carteirinha, tudo. Perfeito, advogado. Eu era, aliás, uma excelente aluna. Eu fui uma excelente aluna. Uhum. Comecei a advogar. E neste processo, eu já desde muito cedo tinha equipe, eu era muito nova, né? Eu me formei muito jovem, era muito nova, mas eu tinha um escritório, entrei no escritório, comecei a liderar estagiários, depois advogados mais júniores, e nesse processo terminei sendo convidada por um dos nossos clientes, que na época estava envolvido com política e tudo mais, para um cargo público. Eu fui assumir como coordenadora da CODECOM, que era a Coordenadoria de Defesa do Consumidor, o PROCON municipal da minha cidade, Salvador. Ok. E aí foi lá que eu tive a experiência do mundo de serviço público. Ainda nesta toada, eu adorava fazer. E você tinha uma posição de atender ali o público que chegava de uma certa forma. Na verdade, tinha uma interlocução com as pessoas ali. Sim, mas sobretudo a minha grande função era garantir a aplicação do Código de Defesa do Consumidor pelas empresas, a regularidade, criar os fazer acordos. Exatamente, fazer aquela ponte. Uhum. Neste processo, exatamente por terminar ficando mais próxima e conhecida da comunidade empresarial, eu terminei sendo convidada para assumir como líder da área de defesa do consumidor de uma grande empresa de Salvador, que na época era Supermar Supermercados, e que era um investimento de um fundo, que era da GP Investimentos, e eu terminei assumindo essa função, e eu comecei como coordenadora ali e tal, e ali eu fui conhecer o que era o mundo corporativo. E aí eu falo que foi amor à primeira vista, né? Quando eu entrei, eu falei, é isso que eu gosto. Eu não sei exatamente o que minha vida vai ser, mas eu sei que vai ser nessa dinâmica. Eu adoro fazer trabalhar com essa dinâmica, com essa energia, com esse movimento do mundo corporativo. E aí a minha vida terminou andando por ali.
eu terminei trabalhando com algumas atividades diferentes. Eu de lá trabalhei em Curitiba. Eu costumo dizer que quem escolhe onde trabalha não escolhe onde mora. Quem escolhe onde mora não escolhe onde trabalha. Eu sempre escolhi onde trabalho. Então, terminei mudando bastante nesse processo. Então, morei em Curitiba, depois voltei para Salvador, tive a oportunidade, fui morar no Maranhão, passei 6 anos no Maranhão, já num outro setor completamente diferente, porque a minha vida profissional me levou também para setores diferentes, né? Eu trabalhei em transporte, na época lá em Curitiba era ferrovia, né? Hoje, antiga LL, né? Hoje é Rumo e tal. Em São Luís eu trabalhei em energia elétrica, fui SEMAI Equatorial Energia, e terminei vindo para São Paulo, né? E em São Paulo eu também ainda comecei já em varejo, mas era um varejo de moda, e por fim eu entrei no Magalu, onde estou há quase 10 anos, né? Muito, muito feliz mesmo, né? Eu sempre digo que eu acho que eu gosto muito de fazer o que eu faço, mas sobretudo eu gosto de fazer o que eu faço onde eu faço. E isso faz uma diferença enorme, né? Então faço com muita paixão. E aí, normalmente, as pessoas me perguntam assim, mas peraí, você era advogada, como é que você foi parar em gestão de pessoas? Você acabou de adivinhar a minha próxima pergunta. Onde que gestão de pessoas entrou nessa história? Pois é, eu sempre fui, assim, muito crítica, eu sempre fui muito provocadora, né, das coisas. E enquanto advogada, enquanto pessoa que tocava áreas jurídicas, departamentos jurídicos, eu cheguei a tocar departamentos jurídicos grandes. Eu sempre fui muito resignada com as demandas trabalhistas, as coisas que eu ouvia enquanto advogada, né, nessa seara trabalhista. E eu me lembro que teve uma vez que eu vi uma coisa que me marcou muito, né, porque eu sempre fui muito apaixonada pelo meu trabalho, pelo lugar onde eu trabalhava, pelas pessoas com quem eu trabalhava. E uma vez eu ouvi uma coisa e o reclamante, né, me disse, doutora, eu achei que o dia mais feliz da minha vida foi o dia que eu vim trabalhar aqui. Eu descobri que é o dia que eu estou saindo daqui. E aquilo me chocou muito, porque eu falei, mas por que experiência tão diferente é essa que algumas pessoas têm da minha experiência, né? E o que eu posso fazer com isso? Eu acho que nesse nível de provocação, eu também sempre gostei muito de análise de problema, de analisar a causa da causa da causa e tentar entender o que fazer de plano de ação, né? Sempre gostei muito dessa questão. E eu terminei me aproximando da área, fazendo provocações. Vamos criar os comitês preventivos, vamos criar planos preventivos, vamos tentar atuar nas causas, não nas consequências. E eu fui me aproximando. Eu costumo dizer que, e não é de todo mentira, eu acho que de tanto eu reclamar, alguém um dia falou assim, já que você reclama tanto, vem aqui fazer melhor, né? Maravilhoso. Eu confesso que eu tento fazer melhor até hoje, não é fácil. Gente, é de uma delicadeza incrível, porque não vem com bula, não vem com manual de instruções, não tem botão de on e off. E não é, e nenhuma é igual a outra. Nada linear. Se eu usar a mesma regra para pessoas diferentes, pode dar em lugares completamente diferentes. É exatamente isso. Muito doido. E eu acho que talvez isso seja exatamente o que mais me encante, né? Perfeito. Essa eterna descoberta, essa eterna possibilidade de fazer algo novo, algo diferente, né? E algo especial. Então, aqui estou. E aí, na tua trajetória dentro da Magalu, você já iniciou dentro do contexto de gestão de pessoas? Sim. E como é que foi essa evolução lá dentro para eu poder, enfim, desencadear uma série de outras curiosidades e perguntas que eu tenho aqui para você? Eu já estava só exclusivamente gestão de pessoas já há alguns anos antes de chegar no Magalu, e no Magalu especificamente era isso, exclusivamente isso, inclusive porque sempre foi uma empresa, mesmo quando eu entrei, já era uma empresa grande. Na época era uma empresa de quase 17 mil colaboradores, mais de 700 lojas, era um varejo físico, era um varejo de lojas físicas, era essa basicamente mesmo a estrutura. Tinha já um comércio eletrônico, comércio online, mas ainda tinha uma participação muito pequena. Mas era uma empresa grande, desafiadora, e especialmente uma empresa com uma história de gestão de pessoas muito sólida. Né? Até mesmo pela própria Luiza, pelo tudo que ela representa, por tudo que ela é e acredita. E aí eu tive uma felicidade que foi, eu entrei exatamente com o Fred quando ele assumiu como CEO, então ele
estruturou a diretoria dele, na época me convidou e eu assumi como diretora executiva de gestão de pessoas no Magalu. E eu acho que foi realmente um presente, né? Como tantos outros que eu tive até aqui, mas foi um presente muito especial, porque eu tive a oportunidade de ver todo o processo de transformação da organização, do ponto de vista de estratégia, de negócio, de sair de uma empresa de lojas físicas com um comércio online para um grande ecossistema, né? Uma grande plataforma de eletrônica, uma plataforma digital, e a gente costuma dizer uma plataforma digital com pontos físicos e calor humano, né? Porque apesar de todo esse crescimento, esse foco, nós também crescemos muito na parte física. Então, hoje nós temos quase 40 mil pessoas, mais de 1.300 lojas. Então, ao lado de ter todo esse crescimento, não só do online próprio, mas o próprio marketplace, né? Que hoje nós estamos inseridos. Mas também tivemos todo o crescimento das lojas físicas e de gente, né? De gente, que sem dúvida nenhuma, a nossa grande motivação, ou a minha principal motivação. Muito bacana, Paty. Agora, minha primeira curiosidade vem de um lugar que é o lugar da cultura, né? Se eu pudesse separar a Magalu em 3 contextos de tempos diferentes, quando ela nasceu, quando você chegou há 10 anos e hoje, é a mesma cultura? O que você consegue enxergar de diferente e de igual? Olha, essa é uma pergunta bem curiosa, porque o que eu lhe responderia ela é exatamente a mesma cultura, mas ela se manifesta de formas muito diferentes, né? Eu acho que essa talvez tenha sido uma das grandes sabedorias do Magalu, e talvez exatamente por isso essa cultura consiga se perpetuar por tanto tempo. Uma empresa de quase 70 anos essa empresa, e consegue se perpetuar. Porque eu acho que a gente foi adaptando a forma com que a gente pratica a cultura e materializa a cultura, atualizando, tornando algo do momento, respeitando a geração, os movimentos de mercado, mas do ponto de vista de essência, ela é rigorosamente a mesma. Então, lá atrás, né, quando a tia Luísa, que não é a Luísa Helena, né, a tia Luísa fundou a empresa e tinha uma visão própria para a empresa, né, que era, na verdade, a história diz que a tia Luísa fundou a empresa porque ela queria gerar empregos para a família. Era isso que ela queria gerar empregos para a família. E ela queria atender melhor os seus clientes. Ela já era uma vendedora incrível e ela queria atender melhor os seus clientes. E eu acho que isso, a essência do Magalu terminou se calcando nisso, né? Na questão do cliente. Então, até hoje, nós somos muito voltados para o nosso cliente, é um dos nossos grandes pilares e focos de cultura, mas também em relação aos nossos colaboradores, e aos nossos colaboradores com este olhar de ser realmente uma grande família, né? No sentido de o que a gente pode fazer melhor, ser melhor, como a gente pode ser de fato um bom lugar para trabalhar, um bom lugar para estar, né? Então, acho que essa essência é a mesma, mas as manifestações elas vão mudando. Eu tenho um exemplo super clássico, às vezes as pessoas... deixa eu entender um pouco isso. Eu tenho um exemplo que talvez materialize um pouco isso e a gente consiga trazer mais na prática. Nós temos alguns rituais no Magalu, e aliás esse talvez seja também um grande ponto forte da empresa. Vamos falar um pouco depois da cultura, Sim. E aí também falar um pouco do que eu chamo de ciclo virtuoso da cultura, né? E um deles é ter rituais e os rituais serem disciplinadamente praticados. E nós temos um dos nossos rituais, é uma reunião que acontece todas as segundas-feiras, na empresa inteira, a empresa inteira, todas as lojas, todos os CDs, todos os escritórios. E a gente começa a semana com uma reunião que chama Rito, e neste rito nós temos algumas etapas. Então a gente canta o hino nacional, porque a gente reforça o nosso vínculo com o Brasil, a empresa brasileira. A gente canta o hino da empresa, porque a gente reforça o nosso vínculo
com a empresa, que é de onde a gente tira o nosso sustento, onde através da qual a gente exerce o nosso papel de cidadania, talvez principal, que é o trabalho. Uhum. E no final, a gente tem um momento espiritual, porque a gente entende que as coisas vão além do material. A gente tem uma conexão espiritual e lá atrás, isso se manifestava através de uma oração. Inclusive, muita gente hoje me pergunta, essa reunião é aquela que vocês cantam hino e vocês rezam? É mais ou menos isso, mas não é exatamente assim, né? Mas era assim. Lógico que a reunião tem muito mais que isso, é uma reunião onde a gente compartilha muito resultado, a gente faz alinhamento, fala como foi a semana que passou, fala o que vai ser a semana seguinte, porque comunicação lá também é uma coisa muito intensa. Mas no final de fato tinha uma oração. Eu, inclusive, quando cheguei na empresa, ainda tinha oração. E ao longo do tempo, lógico, nós percebemos que, até em função das questões da diversidade, do respeito a vários créditos, né, que existem. Que existe. E do nosso público mesmo. Exato. Nós precisávamos adaptar. E adaptamos. E hoje a gente faz um minuto de silêncio. Não é mais uma oração, mas a gente manteve a essência da conexão espiritual, que é algo que a gente acredita, mas a gente respeita completamente, a gente reinterpretou, né? A gente ressignificou e materializou de uma forma diferente. Eu acho que essa e tantas outras práticas foram feitas dentro da estrutura e que continua reforçando a essência da cultura, mas traduzindo de uma forma atual, moderna, e que fala com diversos públicos. Perfeito. É um excelente exemplo que você trouxe. E eu vou querer saber mais sobre os outros, o que tem mais por detrás desses ciclos virtuosos de cultura. Vamos. Até porque seguramente tem a aprender a adaptar, e muita gente tem a aprender a adaptar em vários lugares por aí. Mas, trazendo ainda nessa questão da cultura, o que você acredita ao papel dos sócios como sendo os embaixadores dessa cultura que permanece durante 70 anos, e o quanto que vocês entendem que os executivos que vieram têm de responsabilidade na manutenção dessa cultura? Porque manter uma cultura, e eu achei bárbaro que você falou sobre a manifestação dela vem evoluindo com o tempo, e é assim mesmo, mas o quão difícil é manter uma cultura, né, ao longo de tanto tempo. E você acredita muito a presença dos sócios na liderança da companhia também a essa permanência, ou os executivos já compraram completamente essa ideia e hoje já fazem parte de um ecossistema único? Particularmente lá, eu acho que tem um pouco dos dois. Tá. Sem dúvida, a presença dos donos, né, dos sócios, dos principais acionistas, é algo, sim, forte. Simbólico. Muito. Até porque essa presença, ela termina incorporando no corpo executivo um outro valor que é fundamental, que é a atitude de dono. Espetacular, seu então, ponto de vista. É algo que você vê, porque você vê efetivamente... O famoso walk the talk. Né? Isso. E a preocupação com a decisão é muito além com o resultado que a gente vai ter amanhã ou no final deste ano, mas muito mais do ponto de vista de impacto, de perpetuidade da companhia, do fazer o que é certo. Então, acho que isso também é um simbolismo e é uma referência muito forte. Muito bacana. Então, sem dúvida, essa presença é fundamental. Eles são, de fato, grandes referências dentro da organização. Mas acho que o corpo executivo, o Magalu também tem uma outra questão. Atipicamente, as histórias no Magalu, elas são longas, né? Eu digo atipicamente porque a gente sabe que os ciclos executivos hoje, eles normalmente estão... Terminei de vir de uma pesquisa que diz que os ciclos dos CEOs hoje estão em torno de 3 anos. 3 a 5 anos. Então, são ainda muito curtos. Lá no Magalu, não. Eu vou fazer 10 anos no Magalu e sou uma das que menos tempo tem. Uau! Então, é algo que, de fato, a gente faz essa conexão. E essa conexão é também muito importante do ponto de vista de reforço cultural. Sem dúvida. Lógico que ao longo do tempo a gente vem mesclando muito, né? Então, mais recentemente, nós já tivemos outros executivos mais recentes, inclusive vindo de outras culturas, de outros negócios, o que é importante, principalmente na formação de um ecossistema. Mas ter também, digamos assim,
um núcleo mais sólido de pessoas, porque a cultura ela se transmite no dia a dia, ela se transmite com a prática. Exato. Sim. Com 40 mil pessoas, essa minha pergunta vem no sentido de que com 40 mil pessoas ter uma referência é importante, mas na prática isso vai ser diluído, enfim, em todas as camadas da organização, porque não dá para se sustentar. Aí entra o ciclo virtuoso da cultura. Vamos para ele. Né? Eu costumo dizer que eu acho que para você ter uma cultura sólida, você precisa ter 3 aspectos. Você precisa ter rituais, práticas claramente definidas. Né? Porque assim, é importante que você tenha concretamente o que você quer. E não é simplesmente para contar, não é para escrever nas paredes, nem no site qual é o seu propósito, quais são os seus valores, qual é a sua missão. Não é isso, mas isso é norte, isso é direcionador. E na dúvida, você sabe para onde recorrer, você vai voltar para aquilo. Então você precisa ter seus pilares, seus rituais, suas práticas muito bem definidas. Esse é o primeiro aspecto. No segundo, você precisa ter uma comunicação exaustiva, né? Você precisa ser muito assertivo no seu processo de comunicação. As pessoas precisam entender o que é aquilo, quais são os seus pilares, quais são as suas práticas, o porquê das suas práticas. E não é só entender racionalmente, é internalizar. Né? Eu digo que é com a cabeça e com o coração. Né? Então, é a história do saber de cor, saber com o coração, né? Que vem da origem da palavra. Então, isso também é muito importante. Então, comunicação, nós somos assim, aficionados por comunicação interna, comunicação de forma geral, mas interna. E vários dos nossos rituais se destinam à comunicação. Né? Então, esse é o último. E o último é você tem que ter uma disciplina militar na prática deles. Porque também não adianta você ter um ritual maravilhosamente definido, você comunicar e as pessoas entenderem, e hoje você faz, amanhã já não, aí daqui a 2 semanas você faz de novo. Isso não se sustenta. Né? Então, eu acho que essa tríade é algo que funciona muito bem lá, e é isso que faz com que, mesmo num setor tão aquecido, que a gente sabe de uma rotatividade grande, de uma empresa muito descentralizada, nós estamos espalhados pelo Brasil inteiro, né? Faz com que isso continue vivo, porque todo mundo que entra vai viver aquilo e, mais do que viver, ele vai viver e reviver insistentemente. Foi o que eu lhe falei do rito. Toda segunda-feira estamos todos reunidos fazendo isso. É um pilar de cultura muito importante, que a gente não abre mão, a gente faz toda segunda-feira. E outros tantos que a gente tem dentro da organização, outros pilares, outras práticas, com as quais a gente tem o mesmo cuidado de comunicar, mas principalmente de executar. Ritual, comunicação, disciplina, 40 mil pessoas. É isso aí. Já dá até um calor aqui, porque uma coisa, minha vida é comunicação, disciplina para 10, 15, 20, 40, 100, junta todo mundo, todo dia. Como é que vocês conseguem administrar do ponto de vista prático e mais, né? Deixa eu colocar aqui mais um tempero. Escritório, logística, e-commerce, lojas. Como é que você, aí eu vou trazer um pouco você como corresponsável por isso tudo, né? Como é que você dorme todos os dias e fala, caramba, tá dando tudo certo isso aqui, como é que é essa gestão no teu dia a dia, Paty? Maravilha. Porque, assim, imagino que é muita tecnologia, é muita gente em cima o tempo todo, mas como é que você dorme com tanta responsabilidade, assim, Paty, assim, olhando para isso, falando isso tem que dar certo? Eu durmo muito bem. A propósito, durmo maravilhosamente bem. Porque tem dado certo. Os números, os resultados do crescimento da companhia, sem dúvida alguma. Sem dúvida nenhuma. Mas também podemos até falar sobre isso lá na frente, porque entendo que o bom executivo necessariamente tem que cuidar de si mesmo e eu me cuido bastante. Excelente, excelente. Podemos falar isso lá na frente. Mas eu acho que eu tenho, e aí talvez seja exatamente onde a gente deva chegar, eu acho que é liderança. Eu acho que é você ter
uma boa liderança, uma liderança alinhada, uma liderança comprometida, uma liderança engajada, uma liderança bem escolhida, né? Porque muitas vezes a gente fica querendo achar que a gente vai resolver com treinamento, com ações de desenvolvimento, coisas que não vão se resolver, porque você contratou mal. Se você contratou mal, você não vai conseguir direcionar. Não tem treinamento nenhum que dê jeito em má contratação. Interessante. Né? E o que é a má contratação? Cada vez isso tem ficado mais estabelecido no mercado em geral, mas particularmente lá no Magalu, a gente não abre mão. A contratação ruim é aquela pessoa que não tem fit cultural. Acabou. Contratou uma pessoa que não se alinha com a cultura da companhia, ele pode ser o melhor profissional do mundo. É isso. Mas ele não vai ter compasso, né? E não vai conseguir alinhar os seus liderados, em especial alinhar os seus liderados com o objetivo maior da empresa. Perfeito. E a liderança é essa grande conexão, né? Perfeito. Essa grande conexão entre a estratégia, que muitas vezes está mais em cima, com a operação, que é quem executa. E como é que você embarca essas pessoas, inclusive, para co-escrever também a estratégia, né? Contribuir, colaborar para isso. Então, ter uma liderança alinhada é fundamental, né? É super importante. Nós privilegiamos muito, falei um pouco da questão do tempo de casa, das pessoas lá, e talvez uma das grandes coisas para que isso aconteça é o nível e o volume de possibilidades e oportunidades internas que a gente proporciona. O recrutamento interno lá é forçoso, né? Faz parte. Nenhum processo é aberto para fora antes de ser aberto internamente. Então, a primeira coisa que a gente privilegia é se a gente tem pessoas dentro da organização para atender aquela cadeia. Já está, inclusive, adaptada àquela cultura. Exatamente, que facilita, reduz tempo. Exatamente por isso. Porque, indiscutivelmente, né, quanto mais na base você entra, mais facilmente você consegue se adaptar num aspecto cultural. Sim, sem dúvida. Mais em cima, até porque você é vitrine, as pessoas estão te olhando. Exato. Então, é importante que você tenha um alinhamento cultural forte. E na impossibilidade de ocupar estas vagas, ou qualquer outra, internamente, a gente necessariamente tem indo buscar fora, a gente sempre vai investigar muito a questão de fit cultural acima de qualquer coisa. Capacidade técnica, hoje, é muito fácil de você descobrir, né? Basta dar uma olhada aí nas redes sociais, que são muitas, inclusive profissionais, pedir currículo, experiências, mas a questão de adaptação cultural é muito importante. E existem, e como é que, é curioso isso, porque acho que é um dilema que todas as empresas, grandes e pequenas, têm, né? Tem algum pulo do gato, assim, para você, num processo de seleção, tentar... eu agora entrei num negócio muito específico, mas porque é uma dor que talvez eu sinto e muita gente sente. Algum pulo do gato, você fala assim, a gente cumpre mais ou menos isso aqui para dar mais chance de dar certo e perceber que essa pessoa tem fit cultural aqui dentro? Tem alguma dica nesse contexto? Sim, para mim, a principal delas é você ter, além de você falar com muitas pessoas, mas ter muitas pessoas falando com essas pessoas. Legal. Decisão mais colegiada. Legal. Decisão mais coletiva. Bacana. Né? Muitas vezes, a gente, é engraçado, né? Porque a gente, para casar, você namora não sei quanto tempo, depois você fica noivo, depois você... E muitas vezes não dá certo, né? Aliás, ultimamente a maioria não está dando. Mas... para contratar, não. Você faz uma entrevista e você acha que está resolvido, você conhece a pessoa pro resto da vida e vai. Então, o que a gente faz lá? A gente faz muitas conversas, nosso processo é longo, é quase que exaustivo, assim, e a gente fala, e o candidato fala com muitas pessoas, por dois motivos. É uma oportunidade da gente entender o candidato e nos alinharmos depois com pontos de vista e aspectos diferentes. Às vezes o que eu vi você não viu, o outro viu e a gente termina trazendo. Mas também é uma oportunidade para o candidato nos conhecer, porque o processo seletivo cada vez mais é de via de mão dupla, né? É uma opção do candidato estar naquela organização e ele precisa conhecer. Às vezes a organização quer o candidato e apresenta um mundo maravilhoso para aquela pessoa. E quando ela entra, ela se frustra, né? Então, eu acho que essa franqueza no processo, de parte a parte, reduz bastante
os riscos. Lógico que não é matemático, a gente continua errando e vai errar sempre, mas, sem dúvida, é uma evolução aí nessa assertividade. Patrícia, eu estou escolhendo passar muito mais o tempo, porque essa conversa aqui, a quantidade de coisas que você traz são muito enriquecedoras e eu quero explorar mais o que você tem aí. E eu queria trazer uma pergunta, antes da gente cair lá nas práticas de gestão de pessoas para a turma do varejo em loja, eu queria entrar de como é que a Patrícia, então, já que você trouxe esse ponto, se cuida para dar conta de 40 mil, gestão de 40 mil pessoas. Eu tenho falado isso bastante, sabe? Porque é engraçado, né? Eu pergunto assim, você delegaria a sua conta bancária para a empresa cuidar? Sua vida financeira? Ninguém, né? Mas você sabe que a gente delega a nossa saúde às vezes? A gente acha que não, a empresa tem que cuidar, tem que resolver e tal. Assim, não dá. A saúde é sua e é a coisa mais cara que você tem, a coisa mais importante que você tem. Então, eu particularmente não só faço, mas eu estimulo bastante e prego bastante. E é um conceito que hoje se fala muito de saúde integral, né? E saúde integral é você se cuidar fisicamente, é você se cuidar psicologicamente, é você se cuidar emocionalmente, é você se cuidar socialmente, né? Então, eu adoro trabalhar, né? Tem várias piadas lá em casa disso, né? Dia de domingo, se eu estiver brava, de vez em quando, se eu estou brava, fala alguma coisa, minhas filhas, agora já estão, as duas mais velhas já estão fora de casa, né? Já estão casadas, fora de casa, mas às vezes elas falavam assim, calma mãe, amanhã é segunda-feira, você já vai trabalhar. Porque eu adoro trabalhar, de fato eu gosto mesmo. E faço com muita leveza, apesar da intensidade, faço com muita leveza, mas eu faço exercício físico rigorosamente todos os dias. É o meu momento, é a hora que eu me desconecto e eu faço comigo mesmo. Eu tenho meus exercícios, eu faço meu exercício de meditação, à noite eu faço meu exercício de respiração. Vira e mexe, eu me dou alta e volto para terapia, vou e volto, né? Mas eu brinco e faço autoterapia, mas não, faz terapia de verdade, não é auto não, né? Mas você tem que fazer, faço, né? Porque você precisa se fortalecer. Você realmente precisa se fortalecer. Eu preservo os meus momentos de família, eu tenho meus rituais pessoais, eu tomo café todos os dias com meu marido, haja o que houver. É o nosso momento. Eu não consigo controlar o meu jantar e eu não sofro por isso. Eu nunca almoço em casa e eu nem sempre consigo controlar o meu jantar. O meu café da manhã eu controlo. Então, eu faço isso rigorosamente. Então, são práticas que a gente vai estabelecendo e que a vida é tudo, né? A vida é tudo, a vida não é só uma coisa. Então, eu acho que às vezes as pessoas esquecem de olhar um pouco para esses outros aspectos e às vezes se pegam em situações que não tem muito mais o que fazer. Então, acho que o preventivo é fundamental. Eu adoro... Você sabe que eu não sou um entrevistador profissional, né? Longe disso, né? E eu adoro quando os entrevistados, eles ficam dando dicas das perguntas que eu tenho que fazer a respeito. Porque, enfim, por mais que eu prepare aqui um roteiro, é maravilhoso poder dialogar a partir do que você está trazendo. E você trouxe aqui um ponto de vista que eu queria explorar contigo, que é sobre a responsabilidade que o indivíduo tem no seu desenvolvimento e que muitas vezes ele delega para as empresas o fazerem em nome dele. Como é que você vê essa perspectiva? O que é responsabilidade da empresa no desenvolvimento do indivíduo e o que é responsabilidade dele para o crescimento dele? Excelente. Inclusive porque, olha só que curioso, na verdade, esse paralelo que eu fiz da vida financeira, da conta bancária, eu normalmente faço em relação à carreira, não faço em relação à saúde. Eu, por acaso, fiz aqui em relação à saúde, mas normalmente eu faço em relação à carreira. E o paralelo que eu faço é esse. Você delegaria a sua vida financeira? Não, mas você delega a sua carreira. Opa! Você delega a sua carreira e normalmente você pergunta assim, é muito comum eu ouvir isso, mas eu queria saber qual é o meu plano de carreira. Eu até brinco e falo assim, olha, o seu eu não sei, o seu é o meu. Se você quiser, eu posso te ajudar a desenhar o seu, mas assim, o meu eu sei. Porque, na verdade, a gente não pode saber qual é o plano de carreira da pessoa. Então, nesse contexto, o que eu acho que as organizações têm de responsabilidade? Ela tem duas grandes responsabilidades. Eu acho que ela tem a responsabilidade de promover
um ambiente de aprendizagem, e o ambiente de aprendizagem é aquele que estimula a curiosidade, estimula a vontade, desperta interesses, dá possibilidades para que as pessoas experimentem coisas e descubram, inclusive, as suas paixões, caminhos diferentes. Hoje o mundo está tão diferente, rápido, e cada vez mudando mais. Tem tanta coisa que você nunca imaginou que você fosse gostar e que você pode descobrir. Então, mas você precisa ter esse acesso, essas oportunidades. Então, eu acho que a empresa criar esse ambiente de aprendizagem é, sim, uma responsabilidade da empresa. E a outra é oferecer conteúdo, oferecer incentivos. E aí passa por portais internos de desenvolvimento, né, as universidades internas, por bolsas, cursos e coisas assim. Mas fazer ou não fazer é uma opção. E você sabe que eu falo sempre isso, e eu tenho certeza que os RHs, você sabe que RH é tudo igual, é igual a mãe. Mãe só muda CPF, RH só muda CNPJ. As dores são as mesmas, né? E eu ouço muito isso, né, nos RHs, que assim, a turma reclama porque não tem treinamento. Aí você dá treinamento e não vai ninguém. Isso acontece também, lá. Que beleza. Lá também, né? Lá. Então assim, você fala por aí, mas todo mundo pediu, a gente fez e tal. Então, mas por quê? Porque essa opção é da pessoa. Não posso pegar a pessoa e ela vai fazer, né? O que eu posso fazer é oferecer caminhos, oferecer possibilidades e incentivos. E estimular, vale a pena. Você vai ver, dá certo. Contar histórias de sucesso, isso ajuda também. O storytelling, aliás, ajuda sempre em tudo, né? Comunicação é fantástica, né? Comunicação, eu brinco que ela está na solução de briga de casal e guerra mundial. Tá ali, tudo é comunicação, ou a falta dela, a causa tá ali. Exato. Então, eu acho que a gente sempre ajuda, mas sem dúvida nenhuma, essa questão do protagonismo, do você escolher. Quantas pessoas hoje é muito comum você fazer seus redirecionamentos de carreira, né? Lá atrás, quando você fazia uma faculdade, você estava fadado àquilo, era aquilo que você ia ser. Hoje não significa nada. A sua própria trajetória conta isso. Pois é, você redireciona, quer seja numa pós-graduação, quer seja na experiência profissional, e lá vai. Então, assim, eu acho que essa questão do protagonismo é fundamental. Boa. Bom, vamos direcionar agora a nossa conversa lá para o chão de loja? Vamos lá. Adoro. Quem é o líder hoje no chão de loja? Quais essas características de liderança que vocês estão olhando, trabalhando, desenvolvendo nas pessoas que estão trabalhando lá no chão de loja hoje? Olha, eu acho que os traços de liderança hoje, eles não diferem muito de qualquer posição que você esteja. Tá legal. Lógico que o nível de exigência, de responsabilidades, inclusive de conhecimento, ele muda. Mas, do ponto de vista de perfil, eles não são tão diferentes, porque eu acho que hoje a gente tem alguns traços muito importantes. Adaptabilidade, né? Exatamente pela questão do mundo mudar muito o tempo todo, ainda mais o varejo. Né? O varejo está se reinventando todos os dias. O que você fez hoje não necessariamente vai funcionar amanhã. Né? E o que você fizer amanhã provavelmente também não funcionará para o dia seguinte. E você vai ter que estar sempre se adaptando. Ou mudou alguma coisa, você tem que redirecionar. Então essa questão da flexibilidade, da adaptabilidade, ela é fundamental. Da resiliência. Né? Hoje a gente nem está falando mais de resiliência, a gente está falando de antifragilidade. Antifragilidade. Né? É mais do que resiliência, porque você vai... a resiliência é o verga, mas não quebra. Né? A antifragilidade, você vai e volta melhor. Exato. Né? Exatamente porque é todo um processo de aprendizado, né? É um aprendizado constante. Eu acho que quando o executivo entende isso, o líder entende isso, o profissional entende isso, é muito importante. Às vezes, e eu já via isso, eu sei que os ciclos estão mais curtos, e ok, faz parte desse movimento de mudança constante. Mas independente dos ciclos mais curtos ou ciclos mais longos,
o seu nível de aprendizado e de crescimento em cada oportunidade é importante. E é isso que lhe dá a vontade de aprender. De novo, essa mudança constante está sempre trazendo algo novo. Sabe, eu adoro uma frase do nosso saudoso Luiz Fernando Veríssimo, que dizia que quando eu achei que eu tinha quando a gente acha que tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. Exatamente. E a vida está mudando as perguntas o tempo todo. Então, se você não tiver disposição de estudar, e não necessariamente precisa ser educação formal, embora ela seja importante, mas não necessariamente. Hoje, você tem tantas formas de conhecimento, né? De acessar conhecimento. Você pode fazer os melhores cursos de graça online. Né? Então, tem tantas formas de você se informar, de você estar antenado, de você entender o seu setor. Você precisa ter curiosidade sobre o teu trabalho e querer saber o que as pessoas estão fazendo diferente. O que você pode fazer melhor? E também entender o que outras indústrias estão fazendo, porque as melhores referências hoje não necessariamente vêm do seu próprio setor, elas são referências cruzadas. Perfeito. Então, assim, eu acho que um profissional curioso, um profissional atento, né? Voltado para cliente. O cliente cada vez mais tem um poder absoluto. Né? E aí eu vou entrar com essa medida de resultado. Ou seja, como combinar toda essa perspectiva com o resultado. No caso, você acredita ser possível e de que maneira? Ou como que isso fica, como se criar uma harmonia entre isso tudo? Porque existe uma crença, né, de que existe uma ambiguidade. Isso. Né, e não é o que se vê na prática de gestão que vocês têm estabelecido há muitos anos. Queria que você trouxesse mais essas novas possibilidades aqui para todos escutarem. Ótimo. E aliás, só para responder isso, porque eu acho que tem tudo a ver, o outro foco, eu falei do cliente, e aí você vai lá do seu time, pessoas, né? Que também é um aspecto do líder que não pode ser esquecido, não pode ser desprezado. E aí junta com a questão do resultado, né? E é engraçado que, às vezes, a gente pensa como isso ou aquilo. E, na verdade, é isso e aquilo. Ou é mais que isso. É isso através daquilo. Ótimo. Né? Porque Ótimo. não tem como você fazer resultado, de fato, Ótimo. se você não tiver um time engajado, se você não tiver criatividade, adaptabilidade, flexibilidade, se você não tiver foco no seu cliente, não tem como você fazer resultado. Né? Então, não é isso ou aquilo. Na verdade, eu até digo, é isso através daquilo. Excelente. Né? Então, eu acho que é lógico que você também tem que ter foco em resultado. Não adianta. Não é só fazer, vamos cuidar das pessoas, vamos fazer tudo pelo cliente. Mas, sem dúvida, como é que eu faço tudo isso e transformo isso em resultado? Para a gente terminar, mais 10 anos para frente, o que você acha que vai mudar, o que ainda vai mudar? E qual o legado que você gostaria de deixar? Deixa eu fazer melhor a pergunta. O que você acha que ainda vai mudar nas práticas de desenvolvimento, de gestão de pessoas, para ser mais específico? E qual o legado que você gostaria de deixar? Olha, essa primeira pergunta, eu acho que eu não vou usar responder. E eu digo por quê. Eu acho que as mudanças, elas estão sendo tão violentas e elas estão vindo de lugares tão inesperados que eu vou te falar, a gente ouve discutir futuro do trabalho, né, técnicas de gestão e tal, e ótimo, mas é quase que um exercício de futurismo mesmo, né? Porque de fato, tantas coisas que a gente vive hoje eram inimagináveis há pouco tempo. Sem dúvida. Há pouco tempo. Tem coisas que você hoje, que hoje é realidade, que há pouco tempo a gente achava que era história de ficção científica, né? Então, assim, uma coisa eu sei, vai continuar mudando muito e muito rapidamente. E cada vez mais vai ser necessário esse traço de adaptabilidade, de flexibilidade, de curiosidade, do querer aprender. E, principalmente, talvez na contramão de tudo que a gente tem ouvido, aí é uma opinião
pessoal, eu sei que tem muita gente falando a mesma coisa, mas aí eu vou dar como opinião pessoal, a conexão com o humano. Porque é engraçado que as pessoas estão falando tanto de inteligência artificial, de tecnologia e tal, e sem dúvida isso tudo é fundamental. Mas talvez exatamente por isso essa conexão com o humano seja tão relevante, porque isso é a única coisa que a gente tem só nosso, né? Só nosso. É único. Então, eu acho que vai continuar mudando muito, sempre. Essas questões, elas vão continuar sendo exigidas, a flexibilidade e tal, e cada vez mais a gente vai ter que trabalhar essa conexão com o humano. E a conexão com o outro vai passar necessariamente muito pela conexão com você mesmo, né? E aí eu volto lá para o cuidem-se. Cuidem-se. É importante, porque você não pode cuidar de você, do outro, se você não cuidar de você mesmo. Então, assim, eu acho que isso vai acontecer muito. Como legado, olha, eu acredito que o que eu sempre me dispus, e talvez tenha sido isso que terminou me trazendo para o RH, foi tentar fazer um RH diferente, né? E eu vejo, e não é por causa de mim, sem sombra de dúvidas, eu faço a minha parte, mas sem sombra de dúvidas não é por causa de mim, mas eu vejo uma evolução enorme nas áreas de RH ao longo dos últimos anos. Porque eu sempre acreditei, e hoje cada vez mais está estabelecido, de que o RH tem que ter uma conexão muito forte com o negócio, acima de tudo, né? Precisa ter um olhar de qual é a contribuição que, do ponto de vista de pessoas, eu consigo dar para o negócio, né? E eu acho que isso está cada vez mais estabelecido nos RHs, de uma forma geral, e quanto mais eles estão conectados, mais valor eles ganham, mais projeção eles ganham, mais inserido nas decisões e na definição das estratégias eles estão, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que eu realmente gosto bastante e acho que é importante. E eu acho que, do ponto de vista de legado, eu acho que o que eu gostaria de dizer, eu gostaria de ser lembrada como um RH que foi muito próximo, que olhou bastante para as pessoas, mas que contribuiu significativamente para o negócio, né? Acho que esse papel é relevante e que, sem dúvida, sei lá, ousou, né? Eu acho que eu gosto de fazer coisas diferentes e foi assim que surgiram tantos dos nossos programas tão diferentes, tantas das nossas propostas tão diferentes, e a gente continua fazendo, né? Então, uma pitada de loucura faz bem. Paty, cara, super obrigado. Foi incrível ter você aqui. Muitíssimo obrigado mesmo, de verdade. Quem sou eu na fila do pão, assim, mas eu tenho certeza que sorte do Magalu ter você lá, sorte das pessoas que têm você liderando elas, sorte a minha de ter você aqui comigo e sorte das pessoas que vão assistir esse episódio por aí. Foi incrível. Muito obrigado mesmo, de verdade. Muito obrigada. Foi, como eu disse, eu sabia, eu tenho um bom pressentimento, essa conversa ia ser uma delícia. Eu espero que vocês também tenham gostado, todos os que nos ouçam tenham gostado, porque eu adorei estar aqui. Sorte mesmo é a minha, né? De ter a oportunidade de ter estado em todos esses lugares, de estar no Magalu, de liderar as pessoas que eu lidero, né? De fazer parte dessa comunidade de RH e de ter estado aqui batendo esse papo com você. Muito obrigada pelo convite. Obrigado, você é muito generosa, incrível. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, espero que vocês tenham curtido. Foi o máximo. A gente se vê na próxima entrevista aqui, ou conversa do VideTalks. Um abraço a todos, até mais. Tchau, tchau.